Uma empresa especializada que fornece seus funcionários para atuar em outras empresas. É assim que funciona a terceirização, um tema que vem gerando polêmica desde quando o STF começou a discutir uma súmula que amplia a utilização de terceirizados para qualquer finalidade. Enquanto entidades sindicais veem como retrocesso nos direitos, os empresários percebem que este pode ser o melhor caminho para manter o desenvolvimento do país. Qual é a sua opinião? A terceirização de trabalhadores está em discussão. Para essa discussão, nós temos aqui 3 pessoas que entendem bastante do assunto. O Edmundo Barbosa, que é presidente executivo do Sindicato da Indústria da Fabricação do Álcool do Estado da Paraíba, também é conselheiro suplente da FIEP. Nós também temos a advogada trabalhista Fernanda Félix Freitas e o professor de Contabilidade Aplicada às Pequenas e Médias Empresas da Maurício de Nassau, Davi Aragão. Sejam todos muito bem-vindos e antes da gente começar no grosso da discussão, eu queria poder explicar para o pessoal em casa sobre o tema que a gente está tratando. E eu queria uma definição simples, objetiva, sobre o que é, de fato, a terceirização. Quem poderia começar? Eu poderia. O professor deve ter uma didática boa para isso. Para explicar bem, é o seguinte. Uma empresa que precisa ter seu foco nos seus produtos, na sua atividade fim, ela compra mão de obra de uma outra empresa, que essa empresa vai prestar serviços de segurança, de limpeza, aos quais a empresa não tem diretamente ligação à finalidade, ou seja, se ela vende mercadorias, esses serviços que ela está adquirindo de uma outra empresa, essa prestação de serviço não está ligada a esse processo, mas está ligada à limpeza do ambiente, à segurança do ambiente. Então, tirando um exemplo, uma faculdade. Uma faculdade, por exemplo. A faculdade ela pode terceirizar a segurança, certo? Mas a educação em si, que é a educação não. Por quê? Porque a atividade fim, o professor é o instrumento da faculdade. Então, a faculdade não pode terceirizar o professor até o momento. Certo? A gente tá até o momento. Porque definição é essa. Essa semana, inclusive, está acontecendo uma discussão no STJ, né, sobre essa questão no STF, sobre a súmula, né, as modificações, exatamente esses pontos que a gente quer colocar aqui em discussão. Edmundo, como é que ela funciona atualmente e por que ela funciona bem? Olha, acho que a gente pode tomar o caso de uma montadora de veículos. Certo? A montadora não fabrica todos os componentes do veículo. Então, muitas peças são compradas de outras empresas na indústria de autopeças. Você vê, por exemplo, com a instalação da Fiat, todas as empresas em volta da Fiat que se instalaram para fabricar componentes. Vamos dizer assim, esse processo de transferência para outras empresas de atividades que são complementares, ou que, vamos dizer assim, a montadora, ela faz o produto final, mas ela cria uma porção de exigências em relação aos fabricantes de peças. Então, vamos dizer assim, seria inadmissível falar numa terceirização que não levasse em conta as normas de segurança e saúde do trabalho. Isso, acho que assim, creio que todos concordam com isso. Mas, na prática, a gente tem hoje cerca de 13 milhões de trabalhadores terceirizados. Então, essa terceirização acontece e é benéfica, porque ela, na verdade, reflete uma especialização naquilo que é feito em cada segmento. Juridicamente falando, agora eu vou falar com a Fernanda, tem uma certa confusão sem saber de que fato é terceirizado? Pode terceirizar, não pode terceirizar? Sim, existe bastante confusão, né? Porque o que para uma certa empresa pode ser considerado atividade meio, para outra certa empresa também pode ser considerado uma atividade fim. Isso tudo vai, geralmente, se olha pelo objeto social da empresa. Geralmente está no contrato social, qual a finalidade dessa empresa. E a partir daí, se tem qual seria a atividade fim dessa empresa. Então, a própria legislação, e é justamente isso que está se discutindo, né? No recurso extraordinário, no agravo em recurso extraordinário de relatoria do ministro Luiz Fux, onde se vai definir, se pretende definir
o que se consideraria atividade meio e o que se consideraria atividade fim. Porque até então, assim, falo em caso próprio, né, assim, sempre vai depender do caso prático. Então, assim, como advogada, há muitos casos em que trabalhamos no setor de telecomunicações, isso é bastante comum. Sim, aí é bastante comum. Bastante comum. Então, assim, é sempre no caso prático que nós adotamos. Então, o quê? Se aquela função que o empregado exerce, ela é diretamente ligada à finalidade da empresa, então ela sim se encaixa como atividade fim. A gente acabou de ter 2 exemplos bem distintos e até eu fiquei um pouco surpreso com a questão que a gente nunca para pensar, né? Com uma montadora que tem as peças terceirizadas para poder montar o carro, que é a atividade fim, que é montar o carro. Aí você começa já a entrar em detalhes assim que às vezes pode confundir mesmo o trabalhador. O ponto principal dessa proposta é essa permissão que as atividades fim também possam ser terceirizadas. Na sua opinião, Davi, isso é bom para o trabalhador ou não? Aí depende. Generalizar isso, a lei para todas as atividades, eu não concordo. Porque a gente pega, se a gente for para o agronegócio, a gente tem o trigo, ele tem 8 meses de atividade e 4 meses de inatividade. Pela legislação, tem que manter a carteira assinada os 8 meses, os 12 meses. Ou seja, a empresa tem que fazer um planejamento financeiro de segurar, dentro de 8 meses, uma reserva para segurar 4 meses de inatividade. Que já é atualmente feito assim. Que já é atualmente. Então, isso é um custo desnecessário. Teoricamente, seria desnecessário. Eu poderia, nesse caso, fazer uma terceirização nesse processo. Seria uma atividade fim, ou seja, essa colheita. Aí, isso daí eu concordo. Até porque a gente conseguiria dar fomento ao setor. Mas se a gente vai para o comércio, se a gente vai para outras empresas, aí já pode ser prejudicial ao próprio empregado. Vamos lá. Eu estava pegando um dado do Diese antes de vir para cá, e tem um percentual de 27% a menos aquele servidor com o mesmo trabalho, mesmo cargo, recebendo a menos 27% da terceirizada. O que é que esses 27% é? O lucro da empresa que está terceirizando. É isso que eu imagino, porque se você divide... Se você tem uma empresa e um trabalhador, tá aqui a ligação. Se eu coloco alguém no meio, é como se fosse, entre aspas, um atravessador, que ele, claro, vai ter que ganhar alguma coisa em cima disso. E o que é mais assim, que chama mais atenção, é que a gente começou a ter um cunho gerencial sobre as coisas de, antigamente a empresa era apenas família, então ficava tudo ali dentro restrito. Aí a empresa cresce, eu tenho que começar a colocar gente de fora para poder a empresa dar continuidade. O centro dela gera uma cultura organizacional dentro da empresa. Então, você tem uma cultura de valorização do empregado, valorização do colaborador. O que é que acontece? A terceirização, você não está dentro dessa valorização. Porque você a relação... está na empresa, mas você não é da empresa. Você não é da empresa. A valorização, ela tem que ser dada na relação de emprego entre você, entre o empregado e a empresa contratada, desculpa. O Edmundo ia falar alguma coisa. Olha, a questão principal é que a terceirização entrou na discussão, certo? Nacional já há algum tempo, em função das empresas inidôneas, das empresas inescrupulosas que, ao terceirizar uma determinada prestação de serviço, isso aconteceu inclusive com o Estado, né? O Estado terceirizando serviços de limpeza e tudo mais, e de repente se dá conta de que aquelas verbas sociais, aqueles encargos sociais não estavam sendo recolhidos daquelas pessoas. Entendeu? Então alguém tem que assumir e para isso existe a responsabilidade solidária de quem está, do contratante. Mas o fato é que, na verdade, muitos trabalhadores acabaram sendo surpreendidos por essa circunstância, por empresas de segurança, empresas de limpeza, enfim, empresas de serviços que agiram de má fé contra os trabalhadores, se apropriando dos seus, vamos dizer assim, do que era de direito, do seu FGTS, da sua previdência social e tudo mais. Então, isso cria um problema grave, mas é preciso que a gente, vamos dizer assim, amplie talvez a discussão para que nós estamos num processo também de rediscussão da legislação, certo? Quer dizer, essa ideia de uma legislação, de que a gente precisa ter uma legislação hoje
igual à legislação que existia nos anos 40, quando estava começando a ter um embrião de atividades urbanas e de industrialização, e havia uma transferência das atividades do campo para as atividades da cidade. Essa legislação foi extremamente adequada, mas hoje o que a gente precisa defender, na verdade, diante da situação econômica que o país vive e a posição da Confederação Nacional da Indústria, da Federação da Indústria e tudo mais, é pela defesa da livre negociação. Em primeiro lugar, a livre negociação, negociação entre as partes, entre os agentes sociais, entre empresa e trabalhadores. É preciso que o trabalhador deixe de ser considerado como uma pessoa que não consegue conversar a respeito do que está acontecendo. Porque é o seguinte, você tem empresas que muitas vezes estão trabalhando com todo empenho, com toda a seriedade e tudo mais, mas estão sofrendo extrema competição, por exemplo, de artigos importados da China, certo? Que chegam aqui por um preço muito mais baixo. Então, o que aconteceu nesses anos, vamos dizer assim, que a produtividade na indústria vem caindo enormemente e que, ao mesmo tempo, houve um crescimento enorme das ações trabalhistas. Em 2015 cresceu 13% o volume de ações trabalhistas, quer dizer, são 3 milhões de ações para serem julgadas, entendeu? Então é o seguinte, essa verdadeira indústria de indenizações que a gente tem hoje está na contramão do desenvolvimento do país. Então é o seguinte, a questão da terceirização vai ser julgado e tudo mais, a gente espera que seja privilegiada a possibilidade de terceirização como uma forma de, inclusive, ampliar o emprego, certo? Veja bem, nós estamos assistindo, por exemplo, aqui na Paraíba, um caso em que eu estou colaborando para que essa empresa seja reativada. A empresa tinha 200 trabalhadores. Ela deixou de funcionar, desempregando não só aqueles 200 trabalhadores, porque como essa era uma empresa que trabalhava num segmento que acabava determinando o trabalho indireto vamos dizer assim, em muitos municípios do estado da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará, então muita gente deixou de ter essa empresa como destinatária da sua produção. Não eram necessariamente pessoas terceirizadas, mas essa empresa é uma empresa de reciclagem. Essa empresa, que era uma empresa viável, que estava partindo para operar na tecnologia de ponta, entrou em dificuldades financeiras, certo? Agora, o fato dela entrar em dificuldades financeiras fez com que só agora, depois de mais de 2 anos da empresa tendo encerrado as suas atividades, tendo quitado todos os trabalhadores que estavam trabalhando na empresa e tudo mais, só agora ela começa a ser viável, porque é o seguinte, só agora se consegue dimensionar se existe um passivo trabalhista ou não, porque foram vencidos os 2 anos em que poderiam ser feitas reclamações trabalhistas. Então, agora é possível verificar o seguinte, tem alguma reclamação trabalhista ainda para ser paga dessa empresa? Porque é o seguinte, a reclamação trabalhista sempre acrescenta um custo imponderável. Você nunca sabe quanto é que vai realmente custar. Principalmente quando a gente olha que nenhum país desenvolvido tem um volume de indenizações de 180 bilhões, como o nosso país tem, se você considerar de 2011 a 2015. Então é o seguinte, nós não podemos viver fora da realidade do mundo, entendeu? No mundo não existe isso. A gente vai ter que dar um intervalo agora, mas eu queria ainda puxar essa questão do seu ponto de vista, porque eu queria saber assim, nesse exemplo da empresa que o senhor citou, eu queria saber se a terceirização geral já funcionasse, como é que ela ia operar. A gente segura um pouquinho aí, a gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos já, fique com a gente, aqui tem discussão.